Olá, muito feliz de estar com vocês de novo. Para quem nos ouve, para quem nos vê, hoje eu estou com um convidado muito especial, Dr. Eugênio. Vou já apresentar para vocês, eu vou deixar ele se apresentar para vocês, mas eu já conheci ele há muitos anos. É um médico de mão cheia, mas vai trazer um assunto hoje para a gente muito interessante. Mas, Eugênio, antes de tudo, antes de se apresentar, eu lhe conheci como emergencista, o que você ainda é. O que você ainda é, mas você está hoje numa nova área também. Não chegou a ser uma transição de carreira, mas um acréscimo de funções. Para quem está se formando, para aquele cara que está no internato, como é que é isso? Está numa especialidade, trazer outra, é difícil, é fácil, é bom, não é? Fala um pouquinho para quem está nos ouvindo, só para entender, mas obviamente se apresente também, né? Antes. Meu nome é Eugênio Franco, eu fiz minha residência em medicina de emergência, né, aqui pela Escola de Saúde Pública. Na época não era nem especialidade ainda, não era nem residência ainda, né? Felizmente a gente teve o reconhecimento da especialidade da minha turma. Foi a última que não era especialidade ainda. E eu comecei a estudar cannabis, comecei a estudar sistema endocannabinoide, terapia endocannabinoide, que seria implementação e ajuste dos receptores e dos próprios endocannabinoides, né, que são substâncias que a gente produz endogenamente. Muitas vezes a gente não sabe nem que existem, né, nem os receptores, nem os próprios produtos do sistema endocannabinoide, por interesse. Eu comecei a achar, eu olhei assim, eu li um livro que chamava Tá Todo Mundo Enganado. É um livro que fala muito mais sobre proibicionismo, histórico social, político, de proibicionismo de drogas, principalmente de cannabis, né? E aí achei interessante, li e fiquei quase revoltado de tanta coisa que eu descobri, de não acredito que houve tanta mentira a vida toda, propagada no mundo todo como sendo verdade, e que isso influenciou aí dezenas de anos da sociedade e a gente deixou de poder ofertar algum tratamento, algum alento a alguns pacientes que até então muitas vezes são vistos pela ciência, nos consultórios, na prática do dia a dia, como não tem jeito. Pacientes desacreditados, desestimulados mesmo, porque não respondem a algumas terapias. E muito se fala, né, quando se toca nesse assunto, no país ainda é um tabu muito grande, quando fala em descriminalização, quando fala em importação, em mães que produzem o próprio tratamento para as crianças, isso sempre gera uma comoção, sempre está na mídia, sai na televisão, sai na internet, sai no jornal. E isso sempre despertou muito o meu interesse. Comecei por esse livro e isso me chamou a atenção e aí começou a aparecer, graças aos algoritmos, começaram a aparecer para mim propagandas de especializações, pós-graduações, cursos de prescrição. E aí eu disse, rapaz, eu vou fazer um curso de prescrição aqui para começar. E aí comecei, aí geralmente nesses cursos a gente tem aula da parte jurídica, da parte social e da parte de prescrição, acompanhamento de pacientes e tudo. E foi realmente uma coisa por curiosidade. Até então eu jamais me via num consultório. Eu nunca tinha essa ideia de que ia acontecer realmente. Só para entender, foi que ano mais ou menos isso? Eu comecei a estudar isso em 2019, 2020, mais ou menos. Aí eu gostei do curso, continuaram vindo mais propagandas, já que eu já tinha me inscrito, já tinha participado, e aí eu vou fazer tava ali pandemia, tudo facilidade das coisas online, vou fazer uma pós-graduação, já que não é especialidade, não é área de atuação ainda, vou fazer uma pós-graduação para eu entender como é que funciona e aprofundar mais. E aí fiz uma pós-graduação de 1 ano, comecei a aprender mais ainda e continuei só absorvendo conhecimento. Comentava aqui e ali, falava uma coisa, outra ali, dava pitaco nas coisas, mas também não tinha experiência de estar lidando com o paciente propriamente. Esse ano, no começo do ano, me veio uma propaganda de novo, tinha um curso de cannabis medicinal do zero para médicos do SUS. Ou seja, você fazia o seu cadastro lá com o KIDAS e se você fosse aprovado, você teria acesso a esse curso gratuitamente, que é um curso um pouco mais caro. E estou fazendo nada, vou colocar aqui, se aceitarem, ótimo, é uma coisa a mais para o meu currículo, é uma coisa a mais para eu aprender. E fiz. E quando eu fiz esse curso, apesar de ser um curso muito menor do que a pós-graduação, ele tinha uma pegada muito mais da assistência real ao paciente, de ajuste de dose, de como é que você vai tatear, um curso bem prático mesmo, sabe?
E eu me empolguei. Eu disse, quer saber de uma coisa? Vou começar vou atender esses pacientes e ver se esse negócio melhora mesmo. Vou começar a me tratar enquanto paciente, de uma cervicalgia crônica. Vou começar a me tratar e e com 18 dias que eu estava com tratamento, eu fiquei sem dor. E eu sentia dor todo dia, o dia todo, mesmo em uso de medicação alopática. E aí eu disse assim, não é possível que seja tão fácil, tão bom assim. Porque com 18 dias, uma dor que eu tenho há 3, 4, 5 anos, eu começo a pingar ali umas gotinhas 3 vezes por dia e o negócio some, mais gente tem que conhecer isso. O meu pai, por exemplo, ele tem espondilite anquilosante, então ele sente literalmente dor 24 horas por dia, todos os dias. E ele ainda tem uma limitação que ele é para-atleta, então ele ainda tem a questão do doping. E aí, assim, porém, desde 2018, a UADA, né, a Associação Internacional Antidoping, internacional, mundial, ela liberou o canabidiol. Então, hoje em dia, a gente ainda consegue usar canabidiol isolado para esses pacientes. Não é a melhor opção, mas é uma opção. E ele melhorou absurdamente com uma semana de tratamento. Você sente diferença incrível com uma semana de tratamento. E aí começou a acreditar em mim. Aquela história de que santo de casa não faz milagre, né? Ele viajou para República Tcheca, se não me engano, com a seleção. E o único que não usava era ele. O único que não usava dos para-atletas era ele. E aí ele começou a mandar foto pra mim dos frascos de todo mundo. Disse, por que eu não tô usando? Aí eu disse, o que faz é tempo que eu falo, mas você não concordou ainda. Vamos começar. E aí a gente começou e ele já teve uma resposta impressionante. Até nesses pacientes que tem essa questão do doping, a gente pode fazer hoje em dia, para qualquer medicação, isso, a documentação solicitando que o atleta inicie o uso, só que é uma coisa mesmo burocrática. Como ele já podia usar o canabidiol, que já é oficialmente liberado, a gente já começou o canabidiol isolado para avaliar a resposta dele, e ele já respondeu muito bem, até como isolado. Eu, então, me empolguei com essa história, assim, tanto pelo já conhecimento que eu já tinha adquirido, como eu sempre gostei, apesar de ser emergencista, né, de trabalhar diretamente ali com um paciente mais grave, às vezes com um paciente que não fala, eu sempre gostei muito de conversar. Então, para mim, o consultório é justamente isso. Eu vou lá, eu sento, eu escuto o paciente, a gente conversa, eu pergunto da vida dele toda, porque muitas vezes os pacientes vêm com queixas de humor, até os próprios pacientes de dor crônica, eles têm essa questão que o humor afeta diretamente a dor, então, às vezes ele tem muitas queixas que, às vezes, com uma atenção diferente, mudança do horário da medicação já muda a qualidade de vida, tira o efeito colateral que está incomodando mais ele. Então, eu sempre gostei muito dessa coisa de papear com o paciente. Na época do internato, eu adorei passar na psiquiatria, adorei passar na saúde da família, no posto. Então, aquela ideia do paciente chegar com galinha, uma caixa de ovo, eu achava genial, vender um bode. Se quer que traga vivo, traga morto. Pelo amor de Deus, não traga vivo, não, que eu vou ter que criar um apartamento, que eu não vou ter coragem de transformar em bife. Mas traga que eu recebo. Então, eu sempre gostei muito dessa interação humana. E para mim, o consultório virou justamente isso. Uma forma de usar esse conhecimento que eu adquiri para ajudar mais gente e uma forma de trocar essa experiência com esses pacientes, né? Que, querendo ou não, a gente aprende com o paciente também. A gente vai ganhando manejo, muda o horário, muda uma apresentação, muda a posologia, troca uma coisa pela outra, mexe em outra medicação e acaba beneficiando o paciente, e a gente vê como é que elas respondem, né? Eugênio, e assim, o que é que eu vejo muito, né? Obviamente, na minha linguagem, né, e na minha fala de quem não sou um conhecedor e que não estudo muito sobre isso. Mas por que as pessoas batem tanto? É ignorância, é preconceito, naquele forma mesmo de um conceito pré-formado que ninguém chegou a explicar? O que é que você me diz? Perfeito. Vamos lá. Hoje em dia, a gente tem alguns pontos que levam a isso. É que mais se escuta. Não pode usar ou não deve usar porque não tem evidência. Se escuta muito isso. Aí, qual a resposta natural? A pessoa diz, tá bom, pois vamos fazer os estudos para poder fazer. Aí o pessoal diz, não, mas você não pode fazer os estudos. Por quê? Porque é proibido. Porque é uma substância proibida. Então, tem toda uma parte, hoje em dia está bem melhor, obviamente, mas você imagina aí na década de 60, década de 70, que foi o ápice da guerra às drogas, da demonização da cannabis propriamente, né, ali, principalmente nos Estados Unidos, e aí a gente até fala sobre isso. Realmente teve um viés financeiro e racista absurdo. Até a própria primeira lei que a gente teve no Brasil de proibição de cannabis,
ela era claramente racista, dividindo a punição. Se era escravo, ia preso. Se era dono de escravo, pagava multa. Então, ela já diferenciava até ali, na própria lei, qual era a punição. Sendo que antes dessa lei, a gente tinha os cigarros índios para vender na farmácia, né? Para tratar asma, para tratar bronquite e diversas outras coisas. Então, era uma coisa que já tinha para vender, mas que depois que veio a lei, já com esse viés de separação racial, realmente. Aí o que é que acontece? A gente teve, na década de 50, 60, 70, principalmente, muito incentivo nos Estados Unidos a estudos que buscavam mostrar prejuízos que a cannabis poderia trazer. E não tinha incentivo, ou às vezes mesmo barraram os estudos que mostravam algum benefício ou não mostravam prejuízo. Então, existia toda uma agenda política e social de tentar mostrar que aquilo ali era uma coisa muito ruim, né? Que era justamente a história lá, no final da década de 20, começo da década de 30, a gente teve a lei seca, que foi o proibicionismo do álcool. Só que qual é o problema? Primeiro, a proibição não acaba com o consumo, não é de nada. A gente já tem isso aí, vários estudos mostrando ao longo de décadas e décadas que proibição não impede o consumo. Só que quando a gente fala em proibir o álcool, a gente começa a mexer em quem tem dinheiro, nos empresários, nos brancos, nos ricos, e quem tem, ou querendo ou não, tem influência direta sobre a política. E aí, muita gente começou a ter problema de morte ou de sequelas por álcool contrabandeado, álcool clandestino, então intoxicação com metanol e diversas outras complicações. E aí eles viram que, aumentou a criminalidade, o Al Capone entrou lá nessa questão também, que eram os gangsters, eram realmente contrabandistas de álcool, e aí encerraram. Quando encerraram, a gente ganhou muito dinheiro, investiu muito dinheiro numa máquina proibicionista. A gente precisa usar isso aí para continuar financiando e continuar justificando que esse dinheiro está indo para algum canto. E aí foi criado o DEA, que é o narcóticos lá nos Estados Unidos, e eles investiram muito pesado na questão da guerra às drogas. E em relação à maconha, né, a cannabis especificamente, nos Estados Unidos, eles sempre vincularam o uso da cannabis aos negros e aos latinos, aos chicanos, né? Tanto que lá o termo marihuana ficou conhecido lá principalmente. Só que eles não podiam expulsar do país uma pessoa por ser negra ou por ser mexicana, mas eles podiam criminalizar uma atitude, um costume deles, né? Então, lá na África já tinha consumo de cannabis, né? Antes dos mexicanos estarem, enquanto mexicanos realmente, já tinha consumo de cannabis. Tem histórico aí de mais de 5.000 anos de uso de cannabis social, religioso e terapêutico, inclusive. E aí eles começaram, tem filmes dessa época, por exemplo, um filme chamado Reefer Madness, que seria algo como A Loucura do Baseado, que mostra o cara lá, vai e fuma um cigarro de maconha e aí quer matar todo mundo, vira psicopata, e é feito imediato. Fumou, pronto, virou outra pessoa, né? E eles traziam sempre essa ideia caricata, exagerada, associando a violência, associando a loucura e assim por diante, sempre investindo pesado nessa história. Inclusive, um mito que foi muito difundido e muita gente acredita hoje em dia é a questão de que a maconha mata neurônio, né? Foi feito um estudo, realmente, na época, financiado pelo governo e Forças Armadas dos Estados Unidos, e eles utilizaram macacos rezos para fumar maconha, só que eles fizeram o seguinte, o equivalente a 60 cigarros em 5 minutos, todos os dias, por 90 dias. E não era que o macaco pegava o cigarro e fumava, ele ficava dentro de uma caixa, né? E jogava a fumaça do cigarro lá. E aí, quando os macacos morriam, e todos morreram, obviamente, eles viam que tinha lesão neuronal, viam que o cérebro estava todo destruído. E aí, maconha mata neurônio. Mas, na verdade, os macacos morreram por hipóxia, né? Morreram por intoxicação por monóxido de carbono. Hoje em dia, a gente já sabe que o canabidiol, ele é neuroprotetor, que ele ajuda na recuperação, na neuroplasticidade, recupera neurônio já lesado. Então, lógico que não é assim, botei aqui como se fosse um gesso e neurônio novo, não.
mas ele tem uma tendência a proteger e a desenvolver a ramificação neuronal, digamos assim, que é o contrário do que se pregava anteriormente, né? Então sempre tinha esses vieses de pesquisa. O próprio Rafael Mechoulam, que é considerado hoje o pai da cannabis medicinal, que ele faleceu já, israelense. Os estudos que ele fez, todos ele fez da seguinte maneira: ele conseguiu material com um colega da polícia, então ou seja, foi totalmente por baixo dos panos, pegava a maconha ou o haxixe com esse colega na delegacia e levava para a faculdade, fazia os estudos clandestinamente. Mas começou a estudar, a pesquisar a molécula, descobriu o CBD, descobriu o THC, descobriu o CB1 e CB2, que são os principais receptores do sistema endocannabinoide, isolou a anandamida, que é um endocannabinoide, e assim por diante. Assim, isso em 20, 30, 40 anos de pesquisa, né? Mas um avanço absurdo, clandestino. Então, dois pontos principais. A legislação dificulta muito a questão do quem é que pode plantar, quem é que pode produzir, quem é que pode fazer o estudo. E o segundo ponto que eu acho que dificulta muito é porque até hoje em dia a gente tem mais de 20 mil artigos no PubMed, por exemplo. Só que é muito variado. Por quê? Porque a grande maioria das pessoas no mundo consome cannabis fumada. Então, você esbarra em alguns problemas. Você não tem como dizer para um paciente que ele comece a fumar. Seria antiético, né? Você estaria causando uma lesão, sabidamente causando uma lesão ao paciente, pelo fato de ser fumado. Então, você dificulta isso. 2, ou seja, teria que ser um estudo observacional. Já cai um pouco a qualidade da evidência. 2, como não há, na grande maioria dos locais, regulamentação, eu não tenho padronização. Então, eu não sei se aquela planta que aquele paciente está fumando tem 2, 7, 20, 15% de THC, 0% de CBD, 10% de CBD, eu não sei. Então, assim, é um usuário pesado e um usuário light. Cada estudo define o que é light, o que é pesado, qual é a quantidade. Eu não tenho regulamentação, eu não tenho como ter uma evidência forte com tantas variedades de opções para isso. Eu sim tenho uma padronização. E, além disso, a gente tem o fato de que as pessoas ignoram que estudo custa muito. É muito caro. Então, você imagina uma pessoa que tem bilhões para gastar, para investir em pesquisa, e ele acorda um belo dia e diz assim: rapaz, quer saber de uma coisa? Vou gastar aqui 20 bilhões para acompanhar 5 mil pacientes por 10 anos para gerar uma medicação que as pessoas podem implantar no quintal de casa, vai tratar um monte de doença, melhorar a qualidade de vida de um monte de gente e vai trazer pouquíssimo retorno para a indústria farmacêutica. Acho que vou usar meu dinheiro para fazer isso. É muito improvável que isso aconteça. Então, é muito fácil chegar e dizer o lobby da indústria farmacêutica que não quer que melhore. É muito fácil. Mas, na verdade, tem muitas outras coisas atrás disso. Mas até para quem vai financiar, a pessoa diz assim: eu preciso de um motivo. A pessoa precisa se sentir estimulada para financiar. Seja o retorno financeiro, ou seja, evidências que já existem. E até essas evidências que já existem são fracas muitas vezes por essa falta de padronização, de regulamentação. Entendi. Vocês estão vendo que o assunto aqui dá para fazer um podcast só sobre isso. A gente podia montar um podcast sobre cannabis medicinal, que eu tenho certeza que o assunto é quase inesgotável. Mas como eu quero que as pessoas que não têm ainda tanto conhecimento, gente, sobre isso, entendessem. A primeira coisa eu estou focado muito aqui no jovem médico, aquele cara que está no último ano da faculdade, ou aquele cara que se formou agora, e ele quer entrar nesse mercado. Como é que você vê esse mercado nos próximos anos e na sua vivência? Quais são as principais indicações que eu tenho hoje para o uso do cannabis medicinal? Primeira coisa, e em relação ao futuro, eu vejo como uma verdadeira corrida verde. Tá? É o ouro verde. Esse termo é utilizado, inclusive. É um mercado de bilhões. Não é de milhões, não é de bilhões, que consegue revolucionar a economia de um país. Isso sem falar no uso industrial, têxtil, papel, alimentação, agro, sem falar em uso recreativo. Só o uso medicinal já dá para mudar a economia de um país tranquilamente. Tá? Nos Estados Unidos, a gente já está com a receita em torno de 20 bilhões relacionados ao mercado de cannabis medicinal.
Então, esse é um negócio surreal de grande, de ter para onde expandir, certo? Fora, como eu disse, né, hoje em dia a gente tem concreto feito de cânhamo. Cânhamo é a cannabis com baixo índice de THC, né, menor do que 0,3%. Aí você tem madeira, papel, óleo, alimento para gado, alimento, a própria semente é rica em proteína, pode ser usada na alimentação humana, inclusive, etc. Tá? Cifra muita coisa que a gente não imagina. Tá? Tudo que é feito, bem simples, tudo que é feito com nylon, dá para fazer com cânhamo. Tudo. E mais algumas coisas. Tudo que é feito com algodão, dá para fazer com cânhamo. A diferença é que é mais barato para plantar, lesiona menos o solo, gasta menos água e sai economicamente muito mais barato. A não ser para quem já plantou algodão, que não tem interesse em parar de produzir, nem tem interesse que outras pessoas entrem no mercado. Então, um dos grandes influenciadores na proibição foi o pessoal do petróleo e do algodão, lá na década de 30, década de 40. Tá? Em relação ao que é que a gente trata, carro-chefe, insônia, ansiedade, depressão e dor crônica. São os 3 principais públicos que eu atendo hoje em dia. O que é que a gente tem de evidência de bula hoje? Evidência de bula. Síndromes epiléticas de difícil controle. Então, Lennox-Gastaut, Dravet, certo? De difícil controle, que não respondem a outras medicações. O pessoal usa canabidiol muitas vezes isolado, não precisa ser obrigatoriamente isolado, mas muitas vezes isolado, e tem boa resposta, tem evidência em bula, realmente é indicação em bula, e esclerose múltipla, com uso de THC para dor e contra as dores das contrações musculares relacionadas à esclerose múltipla, certo? É o que a gente tem de evidência de bula. É que a gente tem de evidência prática que transforma a vida da pessoa na grande maioria das vezes. Autismo, a gente tem transtorno do espectro autista, a gente tem estudo que mostra até 80% de pacientes respondendo bem, seja falando, seja interagindo mais, seja mudando comportamento, realmente, assim, traz uma mudança da qualidade de vida. Dor crônica, tem muitos estudos mostrando, pode ter uma evidência, pode ter um benefício, mas na prática a gente tem respostas. Eu nunca vi um paciente não responder. Lógico que é possível. Não é, como algumas pessoas tentam fazer, uma panaceia, um milagre, vai curar tudo. Não, não é. Tem gente que não vai poder usar, tem gente que vai se beneficiar muito, tem gente que vai se beneficiar alguma coisa. E tem gente que, teoricamente, não vai se beneficiar em nada. Mas, como o sistema endocannabinoide, ele regula basicamente quase tudo, né? Então ele, tanto para cima como para baixo, sono, a dor, a percepção da dor, a ansiedade, a disposição, a fome, a libido, tudo é também modulado no sistema endocannabinoide. Então, uma pessoa que diz que não tem, eu não tenho dor, eu não tenho ansiedade, eu não tenho insônia, tem alguma coisa errada com essa pessoa. Só o fato porque são queixas muito comuns. Então, assim, muita gente se beneficia. Muita gente se beneficia, com certeza. Quem é que eu vejo se beneficiar mais, por exemplo, de dor crônica? Pacientes fibromiálgicos. Por quê? Porque é justamente o tripé que está ali. É dor, humor e sono. Então, quando você tem uma medicação só, com baixo efeito colateral, que trata as 3 coisas, vai curar? Não, não vai curar nada. Mas vai trazer qualidade de vida a muitos pacientes. Outro grupo que eu atendo muito, demência. Não que vai parar a demência ou que vai tratar a demência, mas aqueles pacientes que são agitados, que são agressivos, que estão muito desorientados, que fazem delírio, não respondem à quetiapina, outros antipsicóticos, a gente consegue trazer qualidade de vida para aqueles pacientes também. A gente, se você botar no YouTube, relato, sei lá, Parkinson ou Alzheimer com canabidiol, você vai ver pacientes que não falavam nada e que com 2 semanas estão querendo comprar, chega e diz, eu estou querendo comprar um carro, porque obviamente você não vai deixar esse paciente comprar um carro, mas mostra uma melhora na interatividade, do resgate da relação social desse paciente. Então, assim, tem alguns pacientes que melhoram de uma maneira inacreditável, né? Eu tenho relato no consultório de familiar me ligando, chorando, agradecendo pela mudança que trouxe no pai ou no filho. Eu tenho um paciente de 4 anos que ficava 48 horas acordado, né, com transtorno do espectro autista, não parava um segundo e dorme a noite toda. Então, assim,
Não tem como dizer que isso aqui não funciona, que não faz diferença. Faz. Ah, mas não tem evidência. Eu vejo. Vou tiro. Interessante. Eu sou um eterno empolgado com a medicina, então eu conheço o Eugênio há um bom tempo e acompanho ele também na rede social. E foi isso que me trouxe chamá-lo aqui para o podcast, que é o que a faculdade não te ensina. Isso aqui realmente não é ensinado em canto nenhum. E até às vezes é desensinado. E eu tenho aqui mais pelo menos umas 25 perguntas para fazer para ele, porque eu sou um eterno curioso, mas eu entendo que o podcast tem um tempo. E eu queria deixar aqui em aberto, primeiramente, um agradecimento gigantesco pela sua presença, mas eu quero lhe convidar para a parte 2, com alguns assuntos assim, um pouco mais detalhados, porque com o número crescente de médicos, com a população com adoecimento, né, de insônia, doenças psiquiátricas, ansiedade e depressão, a gente precisa realmente procurar, né, e entender um pouco mais o que a gente pode usar no nosso arsenal terapêutico. Então, eu quero convidar vocês a continuar nos seguindo, seguir também o Dr. Eugênio para aprender a cada dia mais com ele, né, e deixa aqui a palavra para ele se despedir e deixar o arroba dele aí para vocês. Pronto. Bruno, muito obrigado. Eu queria agradecer o convite. É sempre um prazer poder levar informação, poder levar conhecimento e principalmente sobre coisas que a gente gosta tanto de falar, que pode trazer realmente uma melhora incrível na vida das pessoas, tá? Eu sei de pessoas que, até representantes mesmo, comerciais, que chegam no consultório médico e não são nem recebidos. O médico diz assim, não, sai daqui, eu não quero nem saber. Então são tratados com preconceito, muitas vezes realmente por falta de conhecimento. E aí quando você começa a estudar, começa a perceber, você nota que você tem uma ferramenta muito grande que pode ajudar muita gente, inclusive a você mesmo, né, a tratar melhor os seus pacientes. Se vocês tiverem qualquer dúvida, estou à disposição nas redes sociais como Doses de Emergência, e à disposição, né, para perguntas, para convites do podcast, a gente pode conversar. E muitíssimo obrigado pelo convite mais uma vez. E eu convido você para o nosso próximo podcast, o que a Faculdade de Medicina não te ensina. Até mais.